digitando, tá? Muito bem, vamos lá então para o conteúdo, né? Realmente da nossa disciplina. É agora que vamos começar o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Falando a respeito de algoritmos, né? Já começa lá falando de algoritmo, não tem tanto blá 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 assim, né? É o que a gente conversou até agora, né? Vamos lá então ver o que é isso aí, né? Esse capítulo 2 ele tem como título, eu coloquei assim, noções de lógica e algoritmos, né? Então eu coloquei nesse primeiro slide, ó, compreender o processo de criação de programas passa pelos conceitos de lógica de programação e algoritmos, né? Destaquei aqui essa lógica de programação e algoritmos, né? Então, como é que é? Compreender o processo de criação de programas passa pelos conceitos de lógica de programação e algoritmo. Aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, didaticamente falando, eu não acho nada interessante eu chegar num primeiro momento e pronto, vamos lá, abre aí o Python, né? E vamos programar aqui, vamos começar programando em Python, né? Escrever um programa já aqui em Python. Eu não acho nada interessante, né? Essa abordagem aí. Didaticamente falando, eu acho que é péssimo, né? Eu acho que a ideia, antes da gente chegar no programa computacional em si, a gente antes precisa tratar os algoritmos, né? Eu já falei para vocês, e a gente vai ficar repetindo isso aqui hoje, né? O algoritmo são os passos para a gente resolver um determinado problema, né? São as instruções, tá? Se você pensar assim, uma receita para preparar comida, preparar bolo, né? Essa hora já o cara começa a pensar em comida, né? Uma receita para preparar aí, eu que gosto de cozinhar, vou para a cozinha aí todo domingo, com o maior prazer, adoro, né? Então, você pega uma receita de um prato, né? E você segue aqueles passos, aquela receita, gente, da comida que você está querendo preparar, é um algoritmo. Não é como se fosse, não. É mesmo o algoritmo, né? Então, o algoritmo, a definição de algoritmo é essa. É uma sequência de passos para resolver um determinado problema, ok? Seja ele qual for, tá? Isso aí é mais geral do que o próprio conceito computacional, tá? Algoritmo é uma coisa mais geral, como a gente vai ver hoje, tá? Agora é o seguinte, pensando em computacional, aquilo que antecede um programa computacional, né? É preciso que eu descreva esses passos seguindo uma determinada lógica, que eu chamo aqui de lógica de programação, né? Que o computador ele consiga executar aqueles passos, ok? Então, a respeito da lógica de programação, isso aqui poderia ser uma disciplina só sobre isso aqui, né? Tem livros só sobre isso aqui, né? Quer dizer, a gente não vai se aprofundar como o pessoal lá da computação se aprofunda nisso daqui, né? A gente vai utilizar, eu vou ressaltar algumas coisas aqui, né? Mas seria mais ou menos isso, né? Escrever esse algoritmo de uma forma que o computador consiga executar aqueles passos, né? Então precisa existir uma lógica, ok? Uma lógica de programação, né? Então, seria o encadeamento de pensamentos para soluções lógicas, coerentes e de qualidade, né? A representação concreta desses algoritmos está em uma das inúmeras linguagens de programação com a utilização dos algoritmos, né? Então,
É exatamente isso, né, que eu venho falando aqui, né? O algoritmo são os passos e o programa computacional é o algoritmo escrito em alguma linguagem de programação, tá? Perguntinha lá do questionário, né? Qual a diferença entre algoritmo e programa computacional? Exatamente essa, né? Enquanto que os algoritmos são os passos para resolver um problema, o programa computacional é o algoritmo escrito em alguma linguagem de programação. Ok? Muito bem, vamos lá, vamos avançando aqui, ó. Então, a respeito de algoritmos, né? O conceito de algoritmos, né? Tem um conceito um pouquinho mais formal aqui, ó. Só um pouquinho, né? É uma sequência ordenada e sem ambiguidades de passos finitos que visam atingir um objetivo bem definido e que, consequentemente, levam à solução de um problema, né? Então, vamos voltar, vamos mais devagarzinho nisso aqui, ó. Então, o algoritmo, a sequência ordenada. Isso aqui vocês vão ver que é muito importante, essa questão da ordem com que esses comandos ou com que esses passos são definidos, né? Essa ordem é importantíssima, né? Então, assim, o ser humano, ele consegue pegar informações embaralhadas, né? Eu acho que vocês já viram isso, assim, você vê um conjunto de sílabas embaralhadas, assim, e você consegue ordenar uma palavra, né, juntando aquelas sílabas, né? Então, quer dizer, a gente consegue fazer isso porque nós somos inteligentes, né? O computador, não, o computador não é inteligente, né? O computador faz exatamente aquilo que a gente mandar ele fazer, né? Então, ele não consegue, o computador não consegue, de uma forma direta, pegar uma sequência fora de ordem de comandos, né? E executar aquilo ali. Não. Num algoritmo, a ordem com que os comandos são passados, ela é importantíssima, certo? Outro detalhe, sem ambiguidades, né? Isso é outra coisa que não existe em computação, né? A questão da subjetividade, pode ser, pode não ser, né? Ou não, né? Isso aí faz parte do raciocínio complexo, né, do ser humano. Essas ambiguidades, né? Faz parte da nossa forma de raciocinar, né? Mas num programa computacional, isso não existe. Os passos precisam ser claros, né? Para dúvidas, porque senão a gente vai ter um algoritmo errado, ok? Bom, de passos finitos, isso aqui é interessante também. Quer dizer, qualquer programa computacional que vocês consigam imaginar, o mais elaborado, né, do mundo, no final das contas, consiste em um conjunto de linhas de comando, né? Ou seja, é finito, pode ter milhares, né? Milhões de linhas ali, mas é um número finito, ok? Não é uma coisa assim, enfim. Que visam atingir um objetivo bem definido. Isso daqui também é importante, viu, gente? O programador, ele tem que saber exatamente qual a resposta que ele quer encontrar lá no programa dele, né? Não uma coisa assim, subjetiva, vamos ver onde vai dar isso aqui, né? Não. Se você não disser exatamente aquilo que você... Qual o tipo de resposta que você quer obter, né? O computador não vai adivinhar para a gente, né? E, consequentemente, levam à solução de um problema, né? E aí tem uma observação. O algoritmo, ele não é a solução do problema, né? O algoritmo nos leva à solução de um determinado problema. Um algoritmo, por exemplo, para somar dois números, né? Então, eu poderia dizer o seguinte,
Vou começar a criar aqui o primeiro algoritmo, um algoritmo para somar dois números. Eu poderia dizer que é assim, olha, o usuário vai ter que fornecer um número. Depois o usuário vai ter que fornecer outro número. Né? Então, leia um número, leia outro número. Pronto, depois que o usuário fornecer esses dois números, você soma esses dois números, isso o computador digital sabe fazer, né? As 4 operações, soma esses dois números, pega esse resultado e armazena numa terceira variável, né? A respeito de variável, a gente vai ver no próximo capítulo aí. E depois mostre para mim o conteúdo dessa variável. Pronto, então esses seriam os passos para resolver o problema, né? Notem, não é a solução do problema. A solução do problema, ela depende dos dois números que o usuário forneça, né? Então, se o usuário fornecer como primeiro número, número 3, e o segundo número, número 4, né? Nesse algoritmo, onde eu vou somar 3 com 4 e armazenar numa outra variável e mostrar o conteúdo dessa variável, 7, no caso, né? 3 mais 4, 7. O 7 é que é a solução do problema, né? Mas o algoritmo não. O algoritmo são os passos, né? Para resolver o problema. Né? Aqui, um conjunto de passos ou ações, caminhos, que levam à solução de um dado problema. É como se eu fosse ensinar uma máquina a fazer, a realizar uma determinada tarefa, né? A gente vai ver que o algoritmo é mais ou menos isso, né? É como se eu fosse ensinar uma máquina a realizar uma determinada tarefa, ok? Bom, ainda a respeito de algoritmos, né? Eu coloquei assim, ó, ele descreve as instruções com exatidão e em sequência. Então, olhem, essas palavras vão se tornando comuns, né? Aqui na nossa disciplina. Instruções, que são os comandos, né? Os passos do algoritmo. Exatidão, não há espaço para ambiguidades, né? Ou é 0 ou é 1, não tem mais ou menos, né? Em computação é assim. A questão da sequência, né? Desses passos. Coloquei também que, bom, é exatamente isso. A ordem dos passos deve ser precisamente determinada. Né? Olha essas palavras, né? Como são fortes, né? Na computação, né? Precisamente, né? Exatidão, enfim. De forma que um algoritmo ele deve ser eficaz e deve ser eficiente também, né? O que é isso, hein, gente? Eficaz e eficiência. A gente conhece essas palavras aí muitas vezes em outros contextos, né? Na administração, tem lá a definição para eficácia, eficiência, né? Mas, enfim, aqui na computação, quando eu digo que um algoritmo tem que ser eficaz, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu coloquei assim, ó, envolve todas as situações. O que eu quero dizer é o seguinte, o algoritmo que eu criar, ele deve resolver, aquela sequência de comandos, deve resolver o problema independente dos valores que eu forneça como dados de entrada. Lógico, dentro de um determinado domínio de validade daquelas variáveis, né? Então, por exemplo, nesse problema que eu falei, para calcular a soma, né, entre dois números, quaisquer dois números que eu forneça, ele vai resultar em um número real, né? Não precisa ficar testando, eita, deu certo com 3 e 4, né? Será que vai dar certo com 1 e 2, né? Com 5 e 9? Vai, para qualquer, pela lógica, né? Pela matemática, qualquer dois números reais que eu forneça, tudo bem, eu estou dando um exemplo muito simples, né? Um programinha para somar dois números.
Mas, assim, quaisquer dois números reais que eu forneça, vai dar certo aquilo ali, né? Quando eu falei, assim, um determinado domínio de validade, vamos supor que você tem um algoritmo onde o usuário tem que fornecer o número de alunos de uma turma, né? Quantos alunos tem na turma? Então, é lógico, a gente sabe que o domínio de validade dessa variável, que armazena o número de alunos de uma turma, né, é um número natural, né? Não existe 1,48 alunos, né? Não existe isso, né, gente? É um número inteiro, né? Não negativo, tá? Também não existe menos 3 alunos na turma. Não existe isso, né? Então, é um número inteiro não negativo. Pode ser que não tenha nenhum aluno matriculado da turma, né? O número de alunos seja zero, enfim. Então, é disso que eu estou falando aqui. Então, um algoritmo eficaz, ele vai dar certo para quaisquer valores, né, que o usuário forneça dentro desse domínio de validade desses dados, ok? E o que seria um algoritmo ser eficiente? Bom, um algoritmo eficiente é aquele que resolve o problema e da melhor maneira possível. Opa, aí complicou, né? Porque isso aí entra uma subjetividade muito grande na história, né? Fazer isso da melhor maneira possível, caramba, como é que eu sei que é a melhor maneira possível, né? Então aí complica. Então vamos simplificar isso aqui para a gente, né? O que seria essa questão da eficiência nos algoritmos para a nossa disciplina, né? Significa o seguinte, olha, não pode um algoritmo para ser minimamente eficiente na nossa disciplina, não pode conter erros de lógica de programação, ok? Não pode ter erro de lógica. Então, o que seria isso, né? Não pode ter, por exemplo, trechos do algoritmo que, pela lógica, nunca serão acionados, né? Isso é um erro de lógica. Não pode ter condições, né? Expressões lógicas, condições que sempre sejam verdadeiras ou sempre sejam falsas, né? Porque senão não precisava ter aquela condição, ok? Então, erro de lógica a gente não pode admitir, não vai admitir aqui na nossa disciplina. Eu olhei o Alcindo apareceu aí. É isso mesmo, Alcindo? Diga um oi aí, um olá. Oi, verdade. Infelizmente não pude entrar logo no início porque tinha uma reuniãozinha. Não, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu tirei sua Obrigado, falta. obrigado. Ah, tranquilo. Obrigado. E o começo da... Teve mais alguém, gente? Eu fico tentando olhar aqui, mas pode ser que eu não tenha visto, né? Por exemplo, o Elvio apareceu, Geraldo, Matheus, Pedro, Vinícius. Não, né? E o começo da aula aí, Alcindo, aí você pode pegar no vídeo, né? Depois aí, sem Ok, problema. Eu fiz uma revisão assim também da aula passada. Não perdeu obrigado. tanta coisa assim, não. Ok? Bom, mas Obrigado. vamos lá. Continuando então, quer dizer, não pode ter erro de lógica, né? Deixa eu tentar dar um exemplo, outro exemplo muito comum de lógica, né, que a gente observa aí nos algoritmos. Vamos supor que eu queira criar um algoritmo para dizer se um número ele é negativo ou não negativo. Pronto, é um programa que é só isso. O usuário ele fornece um número, né? E aí o usuário vai ter que dizer, aliás, o usuário não, o usuário fornece um número real, e o programa vai dizer, esse número é negativo, ou então, número
não negativo. Só isso, tá? Estou dando exemplos bem simples, né? Então, como seria esse algoritmo, né? Primeiro, o usuário vai ter que fornecer esse número. Eu vou armazenar esse número aí numa variável, por exemplo, né? Variável a gente vai falar mais para frente. E aí eu vou colocar uma condição assim, ó. Se esse número, por exemplo, x, né? Armazenei lá a variável x. Se x for menor do que 0, aí ele vai mostrar na tela do computador, né? Mostre. Número negativo. Pronto, vai aparecer esse texto lá na tela do computador. Se não, escreva, né? Mostre na tela do computador número não negativo. Pronto, é só isso. Tá? Se x menor que 0, escreva número negativo. Se não, escreva número não negativo. Ok? Bom, agora vai que o cara ele escreve o algoritmo dele da seguinte forma. Se x for menor que 0, escreva número negativo. Se não, se x for maior ou igual que 0, escreva número não negativo. Essa segunda opção, gente, ela é eficaz, ela vai dar certo para qualquer número real que eu forneça, né? Porém, ela não é eficiente. Por que ela não é eficiente? Porque ela apresenta um erro de lógica. Erro de lógica? Que erro de lógica é esse? O erro de lógica é o seguinte, né? Eu poderia até rapidinho escrever aqui, né, alguma coisa. Posso colocar assim, ó, por exemplo. Isso aqui mais para frente a gente vai ver, tá? Mas a entrada de dados, que seria o leia o xizinho lá, ó, leia o número x, né? E aí eu posso escrever assim, ó. É horrível escrever com esse mouse aqui, ó. Se o x for menor ou igual que 0, né? Ele vai escrever assim, ó, não negativo, né? Aliás, errei. Negativo, né? Pronto, então, negativo. Negativo. Estou escrevendo de qualquer jeito, assim, né? Mas depois... E depois eu coloquei assim, né? Se não... Ó. Se não... Se o x for... Aliás, aqui também não é igual, né, gente? Também não é igual, né, Patrick? Deixa eu... Pronto, tá, maravilha. Se não, se x for maior ou igual que o zerinho, né, escreva não negativo. Pronto. Não negativo. Isso aqui, mais para frente, a gente vai aprender como escrever esse algoritmo, né, de uma forma mais legalzinha, tá? E aqui eu tenho o fim desse se aqui, né? Tô fazendo meio de qualquer jeito, assim, né, gente? Pronto, mas tá lá, tá lá. Né? Leia x, se x for menor que 0, escreva negativo. Se não, se o x for maior ou igual que 0, escreva não negativo, né? Isso daqui vai dar certo para qualquer valor de x que eu forneça, né? Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que essa condição aqui, ela é totalmente desnecessária, né? Por que ela é totalmente desnecessária? Pelo seguinte, ó, se essa condição de x ser menor que 0, ela for verdadeira, muito bem, ele vai escrever negativo. Porém, se ela for falsa, pela lógica, x é maior ou igual que 0. Não tem outra opção, gente. Né?
Um número real, ou ele é menor do que zero, ou ele é maior ou igual que zero. Não tem para onde, não tem outra opção, né? Então, colocar essa condição aqui no algoritmo, ela é totalmente desnecessária, né? Você colocou uma condição que sempre vai ser verdade, se o programa chegar até aqui, entendeu? Então, isso é um exemplo de um algoritmo que apresenta um erro de lógica, né? Apresenta uma condição que, se o programa chegar até ela, ela sempre vai ser verdadeira pela lógica, né, matemática envolvida, ok? Então, esse é um exemplo. E isso aqui acontece, viu? Não pensem que isso aqui... É que às vezes eu falando assim pode ser óbvio, né? Mas na hora de programar, é muito comum a gente colocar, né, o aluno colocar uma condição, né, totalmente desnecessária. A gente vai ver isso, né, mais para frente aí, ok? Então, isso seria um erro de lógica de programação, tá? Bom, muito bem. Então, vamos lá para uma parte assim que eu acho mais legal, mais interessante, que é onde a gente começa a ver os primeiros algoritmos, né? Algoritmos ainda utilizando descrição narrativa, mas que, e bem simples, de brincadeirinha, né? Mas que eles apresentam também, assim, conceitos que a gente vai explorar formalmente mais para frente, ok? Então, eu coloquei no slide assim, ó. Existem várias formas de representar os algoritmos, né? Por exemplo, descrição narrativa. O que é descrição narrativa? É você escrever em português, né, os passos do seu algoritmo, né? Fluxograma, também utilizando setas, né, utilizando, enfim, blocos de cima para baixo, né, enfim, um fluxograma, né, que a gente conhece. Diagramas de blocos, a diferença aqui do fluxograma, o diagrama de bloco, ele utiliza formatos geométricos para diferentes recursos computacionais. Por exemplo, uma condição, semelhante ao que eu falei, né, no slide anterior, apresenta, ele vem dentro de um exame, né, uma entrada de dados, enfim, outra forma geométrica. Então, seria esse diagrama de blocos. A gente não vai estudar isso aqui, não, né? A gente vai, na verdade, escrever os nossos algoritmos utilizando pseudocódigos. O que é isso? É semelhante ao que eu fiz no slide anterior, né? Onde eu utilizo palavras-chave em português para definir alguns comandos, né? Então, por exemplo, a entrada de dados vai ser a palavra-chave leia, né? Para a saída de dados, a palavra-chave escreva, que eu não utilizei aqui, como vocês estão vendo, né? O condicional, se não, né? Então, isso seria uma forma de construção de algoritmo utilizando pseudocódigos, certo? É essa que a gente vai realmente aprender aqui na nossa disciplina, tá? Mas esse primeiro algoritmo, eu vou apresentá-lo utilizando descrição narrativa, tá? Ou seja, eu vou escrever os passos para resolver o problema em português mesmo, né? Um após o outro, né? Que problema é esse que a gente está querendo resolver? Bom, é um problema que é o seguinte: deseja-se falar com alguém através de um telefone público. Olha só, um orelhão, né? Então, para resolver esse problema, qual o algoritmo que eu deveria seguir, né? Quais os passos que eu deveria seguir? Então, tem uma sugestão aqui, ó, no slide, né? Primeiro passo, retirar o telefone do gancho. Segundo, esperar ele dar o sinal. Terceiro, colocar o cartão, né? Nem existe mais isso hoje, né? Colocar o cartão. Quarto, discar o número.
5, falar ao telefone. 6º, colocar o telefone no gancho. 7º, retirar o cartão. Pronto. Então, se você seguir esses passos, você vai conseguir resolver o seu problema, né? Que seria, eu não sei como utilizar um telefone público, estou na rua, acabou a bateria do meu celular, não tem como carregar em canto nenhum. Tem gente que prefere pedir a um estranho, né? Um telefone emprestado ali. Não é muito comum aqui em Maceió, não, né? O cara tem medo que o cara saia correndo com o celular dele, o cara já desconfia, né? Do que utilizar um telefone público, né? Enfim, mas se o cara seguir esses passos aí, ele vai conseguir resolver o problema dele, né? Esse algoritmo aqui, de brincadeirinha, não é um algoritmo computacional, né? Ele representa a forma mais simples de escrever um algoritmo, que seria a forma sequencial, né? Em que todos os passos são executados de cima para baixo, se fosse o caso, da esquerda para a direita, né? Então, notem que aqui não existem bifurcações, né? Não existem condições, não existe estrutura de repetição, né? Eu não vou ficar repetindo comandos aqui, eu vou simplesmente executar todos esses comandos de cima para baixo, né? Se fosse o caso, como eu já falei, da esquerda para a direita, ok? E pronto. Então, essa é a forma mais simples de escrever um algoritmo, é a forma mais simples de programar, que é a forma sequencial. Os primeiros programas que a gente fizer serão desse tipo. A lista de exercícios número 1 é programação dessa forma, onde todos os passos são executados de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ok? Então, a forma mais simples que tem. Bom, aí eu coloquei assim nesse próximo slide. Ó. Normalmente existem vários caminhos que levam à solução de um problema, né? O aprendizado é atingido racionalmente através de exercícios práticos. Beleza. E aí temos o segundo algoritmo aqui, né? Que a gente vai ver hoje. Esse aqui é mais legal, né? É um algoritmo para o feriadão. Olha aí, falei de feriadão, né, gente? Sábado, domingo, segunda e terça. Segunda, dia do funcionário público, né? Foi puxado ali, como eu já falei. Terça-feira, finados. Então, virou um feriadão de 4 dias aí. Então, vamos fazer um algoritmo aí, né? Para o feriadão. Então, o algoritmo seria o seguinte, ó. A previsão do tempo favorável, né, gente? Muito sol, acabou a época de chuva, aqui na nossa região é como se já tivesse começado o verão, né? Aqui a gente só tem assim, ou chuva ou verão, né? A gente só tem isso aí, é de maio, né, a setembro ali chovendo, aí também chove quase todo dia, isso eu tô falando do litoral, né? E aí, a partir de setembro, outubro, é sol até maio de novo. Então, está favorável. Esse primeiro passo aqui está favorável. Vê a previsão do tempo, né? Beleza. Olha esse segundo passo aqui, gente. Se for fazer sol, se fizer sol, aí vai para a praia, com todos os cuidados, pelo amor de Deus, né? Cuidado, né, gente? A pandemia não acabou. A pandemia não acabou. Os números... Está acabando, né? Na minha opinião, está acabando. Os números estão diminuindo, né? Número de casos, número de mortos, graças a Deus. A vacina aumentando, o número da vacina aumentando, o número de mortos diminuindo, graças a Deus. Mas cuidado porque ainda não acabou não, viu? Então, ir para a praia, preferência uma praia com menos gente, não evitar aglomeração, né? Então, se for fazer sol, vai para a praia. Se não, aí você vai estudar.
né? Então tá mais para praia, né, gente? Pelo tempo aí, eu tô olhando para o céu aqui, tá mais para praia. Você não vai estudar. Percebam, esse segundo passo desse algoritmo aqui, legal, é interessante, né? Porque ele apresenta uma estrutura condicional, como a gente viu naquele algoritmozinho que eu escrevi, né? E como a gente vai estudar mais para frente. Eu tenho aqui uma estrutura condicional, onde eu tenho uma condição ou uma expressão lógica, né? Eu tenho uma proposição, uma afirmação de que vai fazer sol, né? Eu posso entender essa condição como uma afirmação de que vai fazer sol. Essa afirmação, ela tanto pode ser verdadeira, e se for, eu vou para a praia, como ela pode ser falsa. E se for falsa, aí eu vou estudar. Né? Então, percebam, numa estrutura condicional, a gente vai ter a presença de uma expressão lógica, que a gente vai estudar para frente. Se essa expressão lógica resultar verdadeira, a gente vai para um canto, para um caminho, caminho da praia. Se ela for falsa, a gente vai para outro canto, que é o caminho de estudar, né? É interessante isso daqui, porque percebam, é uma coisa ou outra, né, gente? É como eu falei para vocês, em computação, ou é verdadeiro ou é falso, ou é zero ou é um, é binário, né? A coisa, né? Na vida não é assim, né, gente? Exatamente, Diego, é exatamente isso que você falou, né? Não pode, nesse algoritmo aqui, não existe você estudar na praia, né? No mundo real, o mundo real é muito mais complexo, né, gente, do que isso aqui, né? No mundo real você não tem 0 e 1, muitas vezes, né? Você tem gradações, né? Do 0 até chegar no 1, enfim. Na vida real, na verdade, quase nunca você tem o 0 e o 1. Tudo é meio, né? Então, aí a gente começa a filosofar aqui, né? Mas, não, mas na computação não tem isso, não tem essas ambiguidades, né? Essas elucubrações aqui, né? Não tem, é uma coisa ou outra, né? A gente sabe que pode chover e fazer sol, né? É o sol e chuva, né? Casamento de viúva, não tem, né? Isso aí. E aí o que o cara faz? O cara vai estudar na praia, pega o livro, leva para a praia, né? Não, pelo algoritmo aqui não. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou é verdadeiro, ou é falso. Ou é zero, ou não tem termo. É assim, a gente precisa, né, entender isso, né, na hora de escrever os nossos algoritmos, né, os nossos programas, né. Bom, percebam, o terceiro passo, independente de você ter ido para a praia ou ter estudado, aí você vai almoçar, depois você vai ver televisão, depois você vai dormir. Então, assim, aí voltou, né, todo mundo para o mesmo caminho. Mas percebam que esse algoritmo, ele apresenta uma coisa que o anterior não tinha, né? Ele apresenta uma bifurcação, né? Apresenta uma estrutura condicional composta, né? Porque tem o se e o se não, uma expressão lógica, tudo isso a gente vai estudar formalmente mais para frente, né? Estruturas condicionais seria a nossa lista de exercícios número 2, tá? Muito bem. Bom, o que temos mais aqui? Temos um outro exemplo de algoritmo? Temos sim. Olha aqui, ó. Esse algoritmo, mas estava tão bem, né? Falando de praia, de sol. Aí tem um algoritmo para fazer uma prova. Aqui, como é que é esse algoritmo? Ó, lê a prova, primeiro passo, né? Isso aqui é interessante. Segundo passo, pegar a caneta. No remoto não vai ter nem caneta aí para pegar. Terceiro passo, esse aqui é meio complicado, deixa eu ver.
enquanto houver questão em branco e enquanto o tempo não terminou, faça. Faça o quê, né? Se souber fazer a questão, resolve. Se não, pula para a próxima questão. Então, peraí, deixa eu... Isso aqui é complicado, né? Deixa eu ver se eu entendi. Enquanto tiver questão em branco e enquanto o tempo não terminou, eu vou ficar repetindo isso daqui, né? Então, não sei se vocês entenderam, mas esse passo número 3, ele é uma estrutura de repetição, gente. Enquanto essa expressão lógica ela for verdadeira, que expressão lógica é essa que eu... É uma expressão lógica que consiste na conjunção entre duas afirmações, duas proposições. A primeira afirmação diz que tem questão em branco. Eu estou afirmando que tem questão em branco ainda, que você não fez, né? E a segunda afirmação é dizer que o tempo não terminou. E eu estou ligando essas duas afirmações pelo conectivo e da conjunção, né? Então, para que essa expressão lógica seja verdadeira, as duas afirmações têm que ser verdadeiras. Isso aí a gente vai estudar mais para frente em expressões lógicas, né? Daqui a pouquinho. Mais para frente. Certo? Então, eu só vou sair dessa estrutura de repetição quando uma dessas duas afirmações deixar de ser verdadeira, ou as duas, né? Ou seja, quando não tiver mais questão em branco, eu saio da estrutura de repetição e entrego a prova. Quando o tempo acabar, independente de ter questão em branco ou não, eu entrego a prova. E pode acontecer que as duas afirmações sejam falsas, ou se tornem falsas, ao mesmo tempo, né? Quando eu terminar a última questão, acabou o tempo, né? Aí eu entrego a prova, ok? Então, expressões lógicas a gente vai estudar numa aula mais para frente. Estruturas de repetição a gente vai estudar, já é o primeiro assunto da AB2, né? Nesse caso aqui, uma estrutura de repetição definida, que é o enquanto. Notem que dentro da estrutura de repetição eu tenho uma estrutura condicional, né? Se eu souber fazer a questão, faço. Se não, pulo para a próxima. Então, notem, estrutura condicional dentro de estrutura de repetição. Quer dizer, os nossos assuntos, vocês vão ver que eles vão se somando, né? De forma que a prova prática da AB2, ela é o mesmo, né? É tudo, né? Vai se somando. Não é separado assim. O assunto da AB1, o assunto da AB2, né? Não é. É o assunto da AB1 ou tudo. O assunto da AB2 é tudo, gente. Né? Porque os assuntos eles vão se somando aqui, como vocês estão vendo, né? Ok. O que mais temos aqui, ó? Um algoritmo é considerado completo se seus comandos forem do entendimento do seu destinatário. Destinatário é aquele que vai executar os comandos. Em novos comandos. Seria um refinamento do comando inicial, né? Então, como assim? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um algoritmo para trocar uma lâmpada, por exemplo, né? Aí eu digo assim, olha, em 2 comandos aí você resolve esse problema. Você remove a lâmpada queimada, é o primeiro passo. Segundo passo, você coloca uma lâmpada nova no lugar, né? Mas aí o problema é o seguinte, e se o cara que vai executar esse algoritmo, né? Se ele não souber remover a lâmpada queimada, e aí, como é que faz, né? Bom, então aí eu vou ter que refinar esse comando, né? Eu vou ter que ensinar ele como tirar uma lâmpada queimada do lugar, né? Vamos lá, ó. Coloque uma escada embaixo da lâmpada queimada,
suba na escada até alcançar a lâmpada queimada, gire a lâmpada queimada no sentido anti-horário, regra da mão direita, né? Até que ela se solte. Bom, aí, se eu souber executar cada um desses comandos, beleza. O refinamento do comando 1 está pronto, né? Se eu também não souber executar o comando 2, de colocar uma lâmpada queimada no lugar, eu vou ter que refinar, né? Então, vamos lá. Escolha uma lâmpada nova de mesma potência da queimada, posicione a lâmpada nova no soquete, gire a lâmpada no sentido horário até que ela se firme, desça da escada, guarde a escada. Né? Então, se o destinatário agora souber executar cada um desses passos, né, desses comandos, bom, então aí o comando 2 está completo. Né? Esse algoritmozinho de brincadeira também, gente, ele envolve conceitos que a gente vai estudar formalmente mais para frente, né? Exatamente o assunto de modularização, a gente vai aprender a fazer isso daqui. Quer dizer, no meu algoritmo, no meu programa computacional, no meu programa, né? Se tiver algum comando que eu queira que seja executado, né? Mas o Python não consegue executar aquele comando de forma direta, eu vou ter que refinar, eu vou ter que criar um módulo explicando como executar aquele comando específico, ok? Então, isso daqui que a gente está vendo hoje, de brincadeira, mais para frente eu vou lembrar vocês, lembram daquele algoritmo lá, da lâmpada queimada e tal, olha, é isso aqui, entendeu? Mas é o último assunto, né, que a gente vai ver, ok? Na disciplina. Bom, a barriga já começou a roncar, já está chegando aqui final da aula, tem só mais alguns slides aqui para a gente concluir. Né? Bom, se um comando de um ele poderá, por sua vez, ser desdobrado em novos comandos, produzindo-se assim um refinamento de um refinamento, né? E assim sucessivamente. Bom, então, tudo que eu falei até agora a respeito de algoritmo, né? É o tema da nossa aula. E a diferença entre algoritmo e programa computacional, que eu já falei aqui, questãozinha lá do questionário, né? É essa. O programa computacional, ele é o algoritmo escrito em alguma linguagem computacional, né? E aí aparecem algumas linguagens de programação aqui, né? Linguagem C, né? A linguagem que o pessoal lá da ciência da computação, né? Aprende, a programação um deles, né? Em C. Linguagem Fortran, que é aquela que eu aprendi no meu mestrado, doutorado, né? Falei na aula passada. Pascal, a linguagem que eu aprendi na minha graduação, né? MATLAB, que era a linguagem que a gente utilizava antes em introdução à computação, né? Bom, então, o programa computacional seria a tradução do algoritmo para uma linguagem que será interpretada pelo computador, né? Quer dizer, a parte mais importante de um programa é a sua lógica, né? O raciocínio utilizado para resolver o problema, ou seja, é o algoritmo, né? Com um algoritmo pronto, de qualidade, passar isso daí para alguma linguagem de programação, criando um programa computacional, isso é relativamente mais fácil, ok? O difícil mesmo é o desenvolvimento desse algoritmo, né? Então, programar é definir como transcrever o algoritmo para uma linguagem que o computador possa entender direta ou indiretamente, né? Entre aspas ali, o entender, né? Bom, os computadores, eles só executam diretamente o seu hardware, né? A parte física do computador, algoritmos expressos em linguagem de máquina, né? Essa linguagem de máquina, um conjunto de instruções capazes de ativar diretamente
os dispositivos eletrônicos do computador, ou seja, o hardware. Ok? Bom, essa linguagem de máquina, ela apresenta vários inconvenientes, né? Primeiro, ela é diferente para cada tipo de computador, né? Quer dizer, depende da arquitetura do computador digital. A respeito de arquitetura, tem lá no texto, né, dessa segunda atividade para casa. É extremamente rudimentar, ou seja, é expressa em forma numérica, é pouco expressiva, você não consegue entender, né? O usuário não conseguiria entender, assim, olhando um código escrito em linguagem de máquina, né? Não iria entender. Outro problema, manipulação dos dados na memória, né? Então, percebam, escrever um programa computacional em linguagem que ative diretamente o hardware do computador, ou seja, linguagem de máquina, isso apresenta muitos problemas para o programador, né? Então, para suprir esses problemas, foram desenvolvidas linguagens em que a programação consiste em notação matemática, isso aqui a gente sabe, né? E algumas palavras reservadas da linguagem de programação, né? Palavras em inglês, ok? Então, as linguagens de programação são bem mais simples, muito mais simples do que linguagem de máquina, né? Podem ser facilmente entendidas e utilizadas pelos usuários de computador, né? De forma que os programas escritos nessas linguagens de programação são traduzidos para a linguagem de máquina através de um programa especial chamado de compilador. Olha lá, a última... Isso, já deu a hora, Tiago. Eu estou aqui correndo aqui. Esse é o último slide, eu acredito. O compilador é a última questão lá do questionário, né? O que é compilador? O compilador é um programa computacional que tem o objetivo de transformar os comandos escritos em alguma linguagem de programação em linguagem de máquina, ou seja, aquela que ativa o hardware do computador, ok? Bom, terminou. Aqui fala de linguagem de programação, né? Mais algumas aqui que eu cito. Vai ter um exercício só para isso, né? Fortran, C, C++, Pascal, COBOL, MATLAB, o Python também, né? Esse slide aqui é só mostrando essa evolução das linguagens de programação. Esse é o último de hoje. Essa evolução das linguagens de programação, desde a linguagem de máquina, os primeiros programas eram escritos em linguagem de máquina, né, que é a linguagem do computador, e aí não tinha nenhum programa tradutor. Uma época intermediária de linguagens assembler, ou montadoras, e a linguagem consistia não somente de números, né, mas também de letras e símbolos, e aí tinha que ter a presença de um programa montador, ou assembler, né, para fazer essa tradução, até chegar nas linguagens de alto nível, que é o que a gente tem hoje, né? Linguagens que consistem em notação matemática e palavras-chave da língua inglesa, né? Mas aí eu tenho que ter a presença do computador, do interpretador, né? Para traduzir os comandos escritos de uma linguagem de programação para linguagem de alto nível, né? Ok, gente? Então, esse é o último slide, né? Eu encerro aqui. Eu vou parar aqui a gravação da nossa aula, tá?